Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. Todo grande herói é sustentado por uma grande história, ou um grande começo. E o que podemos esperar de um dos maiores heróis da ficção? Aquele que basicamente introduziu os conceitos de altruísmo e heroísmo, se tornando um símbolo, um ícone, o maior herói de todos os tempos. Mas antes de qualquer coisa, vamos não dar só um, mas vários passos para trás. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o mundo iria presenciar algo que em sua época seria conhecido como a Terça-feira Negra, o dia que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou. Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas tiveram um grande prejuízo. Aumento no desemprego, falência de várias empresas e diminuição do investimento privado. Milhões de dólares perdidos do dia para a noite, com a crise afetando até mesmo o Brasil. E no meio de tudo isso, um jovem, numa tentativa de fugir da realidade, escrevia suas histórias. E esse jovem era Jerry Siegel. Jerry nasceu em 1914, em Cleveland, Ohio. Filho de imigrantes, sendo o caçula de 6 irmãos, em 1930, Jerry conheceu Joe Shuster. Shuster nasceu em 1914, nascido em Toronto, Canadá. Quando criança, trabalhou vendendo jornais. E numa oportunidade, ele e toda a sua família se mudaram para Cleveland. E logo após, ambos se conheceram. Jerry viu em Joey alguém que poderia ilustrar suas histórias. E essa combinação não poderia ser diferente. Após seu pai ser assassinado num assalto, Jerry escreveu uma história de um homem à prova de balas que combatia o crime. Familiar? Mas não é agora que surge aquele que mudaria uma geração. Isso porque, em sua primeira aparição em 1933, numa revista independente, a Science Fiction The Advanced Guard of Future Civilization. Mas a primeira versão do Superman surgiu graças a um cientista, num experimento num homem normal, onde ele mesmo passa a ter poderes psíquicos, adotando o nome de Superman. Essa pessoa decide usar seus poderes para dominar o mundo. Uma clara inspiração foi o filósofo Friedrich Nietzsche, que criou o conceito de um super-humano sem moral. Em 34, Siegel mudou o conceito do seu personagem. Agora, ele era capaz de fazer a diferença. Alguém que poderia ter salvo seu pai. Alguém que traga esperança para um mundo abalado. Em 1938, conhecemos o último filho de Krypton. Num planeta morrendo de velhice, um cientista coloca seu filho em uma nave feita às pressas. E então ele é enviado para a Terra. Chegando ao nosso planeta, o motorista encontra a criança e a deixa num orfanato, onde ela cresce junto com seus poderes. Após isso, já é mostrado Clark adulto, atuando como um herói. E esse foi o início de tudo. Obviamente, a história ainda irá evoluir. Em 39, o jornal encomendou uma tira falando sobre o Superman. Essa foi uma grande oportunidade para desenvolver sua história de origem, principalmente os últimos momentos do planeta natal de Clark, Krypton, um planeta povoado por vários seres super-humanos, onde conhecemos Kara e Jor-El, pais de Clark, ou melhor, Kal-El, ou pelo menos esse é o nome de nascimento, um nome dado pelos seus pais antes da explosão de Krypton. Em Superman número 1, quando Superman ganhou o seu próprio título, sua origem foi ampliada mais uma vez. Ao contrário de um caminhoneiro, agora quem encontra a criança é um casal de idosos, e mesmo levando para um orfanato, logo em seguida retornam para adotar a criança. Ao contrário do que conhecemos nessa versão, Clark não nasceu numa fazenda, mas sim numa cidade metropolitana. Com a morte dos seus pais adotivos, ele se torna o Superman. Com o passar do tempo, as histórias do Superman foram retratando acontecimentos importantes na vida real. Uma delas foi onde o Superman se envolvia diretamente na Segunda Guerra Mundial, levando Stalin e Hitler
à Liga das Nações Unidas para serem julgados pelos seus crimes. Nessa época, o Superman, ao contrário das suas versões futuras, era extremamente agressivo, sem se preocupar com os danos colaterais causados pelas suas ações, assassinando seus inimigos sem nenhum remorso. Mas isso não duraria muito. Isso porque Whitney Westworth proibiu o personagem de matar. Enfim, você me pergunta, afinal, Warren, quem é Whitney Westworth? Que bom que você me perguntou isso, jovem consagrado. Ele era apenas o diretor da DC Comics. Diante disso, foi realizado um juramento de não matar, feita pelo próprio Superman. E se esse juramento fosse rompido, Clark se aposentaria do heroísmo. Muitos personagens foram introduzidos, e não podia faltar... Tenho pena de você. Além de Lex Luthor, também foi apresentado Lois Lane, que mais pra frente seria sua grande parceira. Contudo, esse universo sofreria uma grande mudança. A partir daquela época, esse Superman seria considerado o Superman da Terra 2. Esse foi o fim da Era de Ouro e o surgimento da Era de Prata. Essa era foi marcada de uma forma diferente. Isso porque em 1954, a indústria de quadrinhos sofria de sérias perseguições. As editoras, para continuar publicando suas histórias, tiveram que aceitar a imposição da CCA, Comic Code Authority. O código proibia desde mortes, emoções muito intensas, assim como temas difíceis para o público. Com o tempo, os quadrinhos se tornaram mais infantis, e as histórias do Superman seguiram esse rumo. E tivemos de tudo, desde telepatia, uma vez o Clark leu a mente do telefone, não me pergunto como isso é possível, super fricção, super matemática, metamorfose, poliglota, super emblema, criar mini Supermans, e eu nem sei como explicar isso. Nessa época, foi introduzido o Superboy, uma versão mais jovem de Clark, que viaja para o futuro para ajudar a legião de super-heróis no ano 3000. Nessa época foi apresentada a Supergirl pela primeira vez, como prima de Clark. Kara mais para frente se tornaria uma aliada de seu primo, desenvolveria seus poderes junto de Krypton, o seu cachorro, em 1955. Mas não foi só de novos heróis que essa era foi marcada, mas também por vilões. Desde um clone defeituoso do Superman, também possuindo diversos poderes e poucas fraquezas, assim como o original, por se tratar de uma versão de certa forma oposta, muitas vezes seus poderes eram representados como opostos aos poderes do Clark, com sua visão ártica e seu sopro flamejante. Em sua origem oficial, Bizarro foi um clone que sofreu uma falha em seu desenvolvimento, e que foi responsável por um outro personagem que marcou essa Era de Prata. Lex Luthor. Ao contrário do que muitos imaginam, Luthor, na sua primeira aparição em 1960, era um grande admirador do Superboy. Com seu talento científico, o mesmo tentou ajudar o herói. Em resposta, o Superboy montou um laboratório para o Lex. Em um dos seus experimentos, acabou provocando um incêndio. Para conter o incêndio, o jovem Clark usa seu sopro congelante para apagar as chamas. Numa ação rápida e imprudente, a força do super sopro derruba diversos produtos químicos em cima do Lex. Além de destruir seus experimentos, Lex acreditou que a atitude do Superboy foi uma tentativa de parar ele, jurando mostrar a sua superioridade ao mundo e matando o Superboy. Mais pra frente, sua origem seria modificada. Agora, de cientista, Luthor se torna um empresário criminoso. Um personagem bem interessante, principalmente quando comparamos com a sua contraparte. Enquanto Clark é um alienígena cheio de poderes, Luthor, mesmo sendo um milionário e tendo um grande intelecto, o vilão é alguém muito mais próximo do leitor. Durante essa época, os desafios se tornaram cada vez mais perigosos e arriscados. Durante uma invasão de Apelexianos, vários heróis foram derrotados, forçando assim Caçador de Marte, Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Aquaman, Batman e, claro, Superman formarem a Liga da Justiça da América. A essa altura, Bruce e Clark já tinham se encontrado antes, quando ambos participaram de um cruzeiro, que aliás, os dois dividem o mesmo quarto, mas com um imprevisto durante a viagem, força os dois a tentarem intervir na situação. Mas o segredo não durou muito tempo. Era de Bronze.
Essa era foi marcada por um amadurecimento nas histórias em quadrinhos, tanto nas histórias solo dos seus personagens, quanto em histórias em grupo, com a Liga da Justiça ganhando cada vez mais relevância, com cada vez mais heróis fazendo parte desse time. Mas não foi só a Liga que aumentou, mas também os seus desafios estes que levavam a própria Liga para outros planetas. E com isso, também houve um amadurecimento nas histórias do Superman, com o foco de confrontos com seres extremamente poderosos sendo mudados para questões mais complexas, com o Superman sendo acusado de um crime contra a humanidade, feita pelos próprios Guardiões, provavelmente as primeiras formas de vida do universo, e responsáveis pela criação da Tropa dos Lanternas Verdes. Tudo isso foi feito pela suspeita do Superman estar interferindo no desenvolvimento dos seres humanos. Na Era de Bronze, Clark também enfrenta novos desafios. Ainda que ele enfrente seres poderosos, na edição 50 de Superman, de 1987, encontramos Clark num conflito interno, considerando se ele mesmo seria capaz de proteger a mulher que ama, dando um novo passo em seu relacionamento com a Lois. Infelizmente, um evento sem precedentes estava se aproximando.